Muito obrigado, Sra. Presidente. Há duas questões de partida que podemos fazer. A primeira dos quais é o seguinte: por que razão no despacho conjunto da homologação dos preços máximos de venda ao público dos produtos petrolíferos, que vem na sequência de uma portaria de 2021, está a gasolina, o gasóleo rodoviário, o gasóleo colorido e marcado e bem, e não está o gás butano e propano? É essa pergunta que o PSD tem que responder. E eu tenho questionado isto e ninguém responde. Vão buscar o caso dos Açores, mas atenção, nos Açores, já que vão buscar o caso açoriano, todos pagam por uma botija de 13 quilos, todos pagam 18,30 € 18,30 €. Sabem quanto... A questão do IVA é outro assunto. Sabem quanto é que custa essa mesma garrafa de gás na Madeira? 28,85 €. Que o preço está liberalizado. Eu pergunto, e a questão dos custos de transporte não entra aqui nesta matéria. Eu questiono outra questão. Por que razão? E estamos em regiões ultraperiféricas, não podemos esquecer, estamos em regiões ultraperiféricas e que há certas matérias que têm que estar reguladas, e nós achamos que, à semelhança dos combustíveis, o gás como produto energético consumido deve estar. E isso não acordamos comunistas hoje. Não, é uma questão de defesa dos consumidores e da própria economia. Mas nós perguntamos o seguinte: por que razão os poderes autonómicos de regulação, que servem para baixar também o custo de vida e manter os madeirenses, sobretudo a classe média, porque, como sabe, é o gás solidário, mas se o preço estivesse situado como nos Açores, não era preciso gás solidário. Porque, ao contrário daquilo que o PSD alinha, que não anda com políticas assistencialistas, neste caso, quem está a subsidiar o gás na Madeira é o PSD e o CDS. E não esqueçamos o seguinte, mas eu gostaria de recordar uma outra situação. Existe ou não existe um monopólio do gás na Madeira? Que anda para aí um senhor a dizer que não há monopólios. Olha, levo-os para casa. Existe ou não existe monopólios? Houve um trabalho, porque parece que o Diário de Notícias, desde que foi tomado pelo Grupo Sousa, não nos pode enxergar e não estou ao serviço de nenhum grupo económico. Ele faz um negócio que o governo deixa. Mas houve aqui um fact-check feito pelo Diário de Notícias que chamou mentiroso, que não há monopólio do gás. Olha, mas se nós fizermos uma pesquisa, nem é preciso fazer muito exaustiva, vamos descobrir que o mesmo dono do gás é o dono do Diário de Notícias. Mas caramba, mas não há isenção, não há imparcialidade. Então, o mesmo dono da empresa que tem o monopólio do armazenamento e do carregamento do gás na Madeira, que é a empresa CLCM da Zona Franca, é o mesmo dono do Diário de Notícias da Manhã. Olha, onde é que está a isenção e o trabalho de ser jornalista? Mas então, eu pergunto à comunicação social que aqui está, com todo o respeito, por que razão nunca fizeram um estudo sério e imparcial? Por que razão uma garrafa custa mais 10 € na Madeira que nos Açores? E estando a Madeira mais próxima do continente do que os Açores. Eu pergunto, por que razão? Isto não é custo de vida dos madeirenses? Isto não é carregar no bolso dos madeirenses? Ou tem medo do dono do gás de Madeira? Por que razão?
Por que razão? Estão agachados também ao dono do gás. E eu pergunto, porque, senhoras e senhores deputados, estão à espera que nós vamos fazer o vosso serviço dos monopólios e agachados aos que andam a comer o bolso dos madeirenses, estão mal enganados. Porque as provas existem. As provas existem. Aqui está, na portaria, na resolução, não consta o gás. E mais, e sabem o seguinte, que os madeirenses, no ano passado, em 2022, mais concretamente, sobre os dados oficiais da Direção Regional de Estatística, dados oficiais, gastaram mais de 4 milhões que os madeirenses para cozinhar e tomar banho. E os senhores permitem que isto aconteça? Não querem reduzir o custo de vida, subsidiam a garrafa, subsidiam o monopólio, subsidiam a mesma empresa que anda de informação, que anda a perseguir os partidos da oposição que querem mostrar a verdade. E estão vergados, não só estes senhores, mas também há membros da comunicação social que estão vergadas a este senhor. Têm medo de falar a verdade, têm medo de defender o povo. E mais, e ainda estamos aqui, porque está para mostrar muitas provas do verganço, peço desculpa pelo termo, do agachamento de muitos senhores desta terra a estes monopólios. Obrigado, Sr. Presidente. Só um parênteses, depois das acusações da camorra de Gaula, ainda bem que eu trouxe um galho de alecrim dentro de alho, que é para não levar uma carga de olhado para cá. Portanto, este chega aqui e vai voltar para trás, vai voltar a devorar. Muito bem. Mas, senhor deputado Bruno Melê, se houvesse regulação, tal como dos combustíveis, se houvesse regulação, os madeirenses pagavam apenas 18,30 € por garrafa, que ainda estão mais perto do continente dos açorianos. E é isto, mais nada. Não havia subsídios, todos pagavam, porque esta medida está a castigar a classe média que está com a corda ao pescoço. Olha, mas os senhores estão a continuar a beneficiar o monopólio, a engordar o monopólio e só dar a meia dúzia os 8 €. Bom, eu deixei-lhe aí um papel, já que falou em vamos ser sérios, o senhor que leia para toda a gente aqui quem é o Conselho de Administração, leia, gostava de ouvir a sua voz, da empresa Companhia Logística de Combustíveis da Madeira, Zona Franca. Leia que está fresco, foi tirado da estrutura societária há pouco tempo. Leia, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa, do JPP. Também do JPP, para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Lina Pereira. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado, quem não pode brincar com as pessoas que precisam é o Sr. Deputado, é o Governo Regional da Madeira. Neste momento, esta medida é uma autêntica propaganda do Governo Regional. E vamos ser sérios, e agora sim vamos ser sérios. Fala em potenciais 20.000 famílias que têm direito a este apoio. Cerca de 2.600 têm o apoio, correto? A verdade é que nós temos mais de 70.000 famílias em risco de pobreza. Destas, mais de 17.000 são idosos e, como sabe muito bem, os idosos têm menores capacidades para poder investir na sustentabilidade tão apregoada, e oxalá que sim, que consigamos todos num futuro bem próximo, mas a verdade é que é difícil, com um pouco mais de 200 € fazer tudo isso, Sr. Deputado. Pronto. Neste momento, alguns. Mas, voltando à questão que quero deixar, pergunto-lhe se esta medida do gás solidário é para acontecer exatamente, se é para acontecer como acontece com o complemento regional para idosos, em que nós temos mais de 17.000 idosos a precisar, porque efetivamente estão em risco de pobreza, mas apenas 2.600, curiosamente, o mesmo número tem direito ao apoio. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Lina Pereira.